Diálogo está de volta, hoje discutindo os rumos e desafios da democracia na América do Sul, com os professores Alberto Pfeiffer, especialista em relações internacionais com foco na América Latina e coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional, GACINT, da USP, e o professor Everaldo de Oliveira Andrade, professor de História Contemporânea do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e autor dos livros A Revolução Boliviana, pela editora da Unesp, e Bolívia, Democracia e Revolução, pela editora Alameda. Professores, aproveitando que eu falei dos livros do professor Everaldo de Bolívia, vamos tentar entender a Bolívia. A crise atual, o presidente reeleito, Evo Morales, renunciou, foi obrigado a se exilar no México. Ele saiu dizendo que foi vítima de um golpe. O outro lado disse que quem deu o golpe foi ele, porque ele não tinha o direito de se reeleger pela quarta vez, se eu estou enganado. Quem tem razão? Alguém tem razão, professor Everaldo, começar por ele, depois passar para o professor Pfeiffer. Tem alguém com razão aí e, na verdade, abriu um vácuo de poder. Renunciou o vice-presidente, renunciou o presidente do Congresso. Estamos agora com a presidenta interina, que é a segunda vice-presidente do Senado. Então a coisa está complexa. Bom, o Evo Morales, o mandato deles, ele possui mais que 2 meses de mandato. Ele foi obrigado a renunciar sob ameaça de ser preso ou até assassinado. Eu não consigo compreender que não se reconheça isso como um golpe de Estado, porque ele concorreu ao processo eleitoral através das normas institucionais do país. Ele não violou nenhuma regra. Foram mudadas as normas, ele não podia concorrer. Foram mudadas, mas não foi ilegal tanto que o Carlos Messa, que aliás esteve aqui ano passado num evento que eu organizei no Prolan, né? O Carlos Messa esteve aqui, já era candidato, participou do processo eleitoral também, embora denunciando, embora tentando provocar instabilidade, mas houve um processo eleitoral e o próprio Evo Morales convidou a OEA para fazer uma enquete, uma nova apuração. Então, eu penso que... Auditar a eleição. Exatamente, auditar a eleição, a palavra correta. Então, quer dizer, esse processo que estava sendo conduzido pelo Evo Morales era um processo institucional. Você pode até não concordar com a maneira, com as leis bolivianas, com a maneira como o Supremo Tribunal se posicionou, mas não foi um processo ilegal, do ponto de vista da legislação boliviana. Agora ele foi rompido, houve uma ruptura desse processo. E não foi o Evo Morales que provocou. Então chamam isso de golpe. Foi um golpe que obrigou o governo a renunciar, aliás, sob ameaça. Vários dirigentes do MAS foram ameaçados, familiares sequestrados, casas invadidas. Familiares foram sequestrados, obrigando os dirigentes do MAS a fugirem. Hordas de grupos fascistas começaram até a quase linchar uma prefeita. Jornalistas foram amarrados em praça pública. Então, é esse processo que provocou uma ruptura violentíssima na realidade boliviana, eu chamo isso de golpe. Tá, antes de passar para o professor Pfeiffer, é só trazer, para nós não nos perdermos, mas a própria OEA, na sua auditoria, aconselhou uma nova eleição, que ela viu problemas sérios na contagem que deu aquela margem de meio ponto percentual, né, para o presidente Evo Morales ser eleito no primeiro turno, né? A OEA não terminou o processo. Mas ela aconselhou a fazer aconselhou, na verdade, ela acho que extrapolou, inclusive, as atribuições. Não é que tinha atribuições, na verdade, a OEA não tem nem atribuição para isso, ela foi convidada. Né? O que ocorreu foi outra coisa. No domingo, porque a OEA estava previsto que ela entregasse o relatório na quarta-feira, dia 13, no domingo, frente à posição dos militares pressionando o Evo Morales a renunciar, a OEA emitiu um comunicado sem base numa apuração real, propondo, não o segundo turno, propondo a renúncia dele e novas eleições. Já com indício suficiente de que havia problemas no processo eleitoral. E aqui eu creio que nós retornemos àquele aspecto que eu falei da democracia formal. Quer dizer, não há dúvida que dentro da legalidade se pode dizer que Evo Morales pleiteou a possibilidade de se candidatar e o conseguiu, dentro do ponto de vista formal dos regulamentos escritos por ele mesmo,
da mudança constitucional, das mudanças de atribuições de cada instituição dessa democracia reescrita por essa Constituição. Mas isso é ilegítimo. O povo percebeu isso, a população percebeu isso. Não se tolera a continuidade ilimitada. Esse foi o grande problema na Venezuela, é o grande problema hoje na Bolívia. A população percebe isso, a manipulação da legalidade, desfazendo da legitimidade que a democracia pede, a alternância de poder. A Bolívia vinha numa boa trajetória econômica, aliás, a renda per capita tem subido, há problema de desigualdade, sim, momento mais do que propício para uma alternância de poder. Evo Morales fez todos os esforços para poder pleitear a sua candidatura, considerou que teria uma chance de vitória. Houve um problema na eleição, eu não vou aqui considerar o que a OEA fez, não fez. De fato, a OEA não tem, vamos dizer assim, poder para dizer que a eleição deve ser refeita ou não, mas ela tem o poder de aconselhamento. Existe um observatório eleitoral, vieram aqui ao Brasil, por exemplo, atestaram que a eleição foi perfeitamente legítima e tudo. Então, eu creio que essa questão da democracia de fato, da população ir às ruas e dizer esse processo não é legítimo. Aí você pode dizer, mas olha, a resultante disso na Bolívia foi muito infeliz, pessoas perseguidas, o governante teve que se exilar. Volto ao contexto. Você tem uma sociedade com uma memória de insurreição muito grande. Não vamos esquecer que houve um presidente boliviano que foi morto dentro do Palácio Presidencial e foi atirado pela janela. Villarroel. E arrastado, e era um presidente razoável, não era um ditador, era mas num momento lá de insatisfação de uma parcela da população, queimaram o palácio, por isso que é palácio queimado, né? Porque ele foi queimado. Então a Bolívia tem isso, quer dizer, tem essa latência do uso desses expedientes. Reprovável, não estamos aqui dizendo que isso seja bom, mas o desenlace poderia acontecer. Eu creio que Evo Morales se excedeu. Se fosse uma pessoa com um pouco mais de juízo, teria feito... Vamos olhar o caso da Argentina, que ainda não ingressamos. Sim, exatamente. Cristina Kirchner teve a reeleição, depois houve até uma especulação de que ela tentaria se manter no poder, ela viu que não ia conseguir, até porque a situação econômica estava completamente depauperada, crise absoluta entre a Macri. Isso foi bom para ela? Foi. Agora ficou na mão do Macri, né? Foi ruim para a Argentina. Meu juízo, o que está acontecendo na Argentina é péssimo, e ruim para o Brasil, para pensar no Brasil agora. Mas para Cristina Kirchner não foi o pior dos eventos, porque ela assistiu 4 anos o governo de Macri não conseguir remediar aquele desastre econômico em que a Argentina se encontrava. E aí, pode ter sido por falha dele, pode ter sido porque a herança, o legado era grande demais, mas o fato é que ela retorna agora ao poder. Né? E aí que está, ela soube entender que o formalismo democrático deve andar par e passo com a legitimidade que a sociedade dele espera. Manobras de transformação do arcabouço legal para permitir a perpetuação no poder são encarados como tentativas de transformar a democracia em autocracia. Então, é um risco enorme. E a população não aceita isso. Olha, mas o Evo Morales, ele ganhou a eleição, né? Ele teve a maioria dos votos. Mas ele ganhou uma eleição que foi permitida porque houve uma manobra constitucional, uma interpretação da Suprema Corte muito questionada, é o que você está colocando, teria permitido isso. Quem tivesse provocado a ruptura do golpe foi o Evo Morales, não foi isso. Everaldo, a população que foi para a rua... Everaldo, a população que foi para a rua... Ele parou a apuração, eu não vou entrar nesse... Não foi ele que parou, nada. A apuração parou por 24 horas. Foi registrado. Ficou. Registrado. O que foi? O que estava em xeque não era a democracia na Bolívia, eram as eleições na Bolívia. Então, vamos convocar uma nova... Vai ter uma nova eleição. Mas o sistema de apuração da Bolívia tem 2 etapas. Você remete as atas previamente, você faz uma apuração prévia. Essa que foi paralisada. Né? O problema aqui é que no campo, a base social do Evo Morales, onde ele tem uma grande maioria popular, esses votos demoraram para ser computados e para chegarem em La Paz. Houve um pedido para que a OEA pudesse fazer essa apuração, etc. A OEA não concluiu isso, ela não concluiu.
E mesmo que tivesse concluído, você falou de 0,5% de diferença, esse 0,5% em relação aos 10% a mais para vencer no primeiro turno. Ou seja, Foi o que teria se fosse dado a vitória a 0,5%, ele, ou deu, né? no primeiro turno, mas no primeiro turno, a esmagadora maioria não, mas a maioria da população venezuelana, pelo voto Boliviana. boliviana, deu a maioria para o Evo Morales. E a insurreição, que você chama de insurreição democrática, não foi uma insurreição democrática. Vamos ver quem que saiu para as ruas. Foi o povo boliviano que saiu para as ruas ou foram grupos ligados a empresários de Santa Cruz, financiados... Em La Paz aconteceu também, não é Santa Cruz. Classe média... Se nós vamos falar de Bolívia, então, Santa Cruz tem uma característica muito própria, você sabe bem. Eu dá sei. para confundir Santa Cruz com Altiplano. Não, mas Altiplano outra também, lógica, mas outra o Camacho, estrutura por social. exemplo, o Camacho, que esse líder de extrema-direita... Do Comitê Cívico. O Comitê Cívico é uma figura da institucionalidade boliviana muito típica. Racistas... Tem um discurso racista. Aí você está falando isso. Não sou eu que estou falando. Não, mas eu acho que a gente tem entra que na tomar imprensa cuidado boliviana. Não, entra na imprensa boliviana, ou é só ouvir ele falar. É só ouvir ele falar, o Camacho. Ele é racista. Ele e grande parte desse setor golpista que destruiu a democracia boliviana, eles odeiam a maioria popular, a maioria dos índios. É uma questão muito complicada. É forte, Veraldo. Só para nós, muito forte fecharmos um pouquinho aqui, mas vamos perder. Só para... porque chamar de destruir a democracia boliviana. Sim. Não acho que é muito forte, porque foi um golpe de Estado. Um golpe que derrubou o Evo Morales. Porque ele fugiu do país. Não, ele não fugiu do país. Ele foi ameaçado. Ele teve que fugir para Cochabamba. Por que ele não pediu proteção? Cochabamba. Por que ele não pediu proteção internacional, já que ele estava no seu direito? Proteção internacional, a polícia se rebelou, um setor do exército se rebelou contra o golpe e tentou matar o Evo Morales. Ele teve que fugir para Cochabamba. Eu só creio aqui proponho que aguardemos informações mais claras. O avião do México, ele não conseguiu pousar em Cochabamba. Teve que pousar numa cidade... Teve problema no tráfego aéreo. Então, houve um cerco para desestabilizar a democracia. Só para nós não nos perdermos muito nisso, senão virá um debate sobre a Bolívia, e é importantíssimo, só que nós estamos debatendo dentro do olho do furacão ainda. Né? As coisas estão acontecendo. Estão acontecendo e a maioria da população boliviana está se revoltando contra a ruptura institucional. Já tivemos, a atual presidente interina, sim, ela não foi escolhida pelo Congresso. O Congresso se reuniu depois, o Senado e a Câmara, com maioria do MAS, e não reconhece essa suposta presidente interina, que é igual o presidente interino da Venezuela, aquele... a marionete do Trump. Que foi, bom, enfim, que era o presidente da Assembleia, que foi desqualificada pelo regime, embora tenha sido eleito. Eu sugiro que a gente espere o desenrolar dos acontecimentos. Para mim está muito nebuloso a situação na Bolívia e haverá fatos novos. Essa semana, a presidenta interina disse que haverá eleições em breve. O em breve é muito relativo, porque em breve para mim pode não ser em breve para você. E a eternidade dela também pode ser breve. E ela liberou a polícia, inclusive, para reprimir brutalmente. Mas eu queria trazer para você o seguinte, então vamos aproveitar que tudo isso aqui é muito rico, porque mostra como a universidade pensa o mundo. Nós não olhamos para o nosso umbigo, olhamos daqui para fora. Importantíssimo. E tem aqui dois representantes exatamente dessas visões, de olhar o mundo da pluralidade do que é a universidade. Né? Aí eu queria aproveitar, trazer para o senhor, quer dizer, qual é o papel da universidade nesse momento, nesse sentido, e aproveitar, temos o coordenador do GACIT, que é o professor Pfeiffer, e o professor Veraldo, que publicou 2 livros sobre a Bolívia e tem um livro recente que vai ser publicado agora na semana que vem. Queria fazer para vocês qual o papel da universidade para entender o mundo? O papel do GACIT, por exemplo, professor Pfeiffer? O papel é tentar entender, né? Entender mais além do factual, mais além das visões que nós recebemos por meio da imprensa, que faz o seu papel, das redes sociais, que hoje são um meio de acesso à informação, mas entender as estruturas, os grandes movimentos, os aspectos sistêmicos, as conexões, e mais que tudo, como se pode prover bem-estar para as nossas populações. No caso de uma universidade brasileira e mais que tudo paulista, é de que maneira isso afeta o nosso bem-estar, bem-estar dos paulistas, bem-estar dos brasileiros. A estabilidade, a segurança institucional na América do Sul, que é o nosso terreno natural de projeção externa, é essencial para que a população brasileira tenha condições de
ter acesso a bens que são providos por esses nossos parceiros, no caso da Bolívia, o gás, que alimenta a indústria de São Paulo. Exatamente. No caso do Chile, que tem no Brasil o seu principal destino de investimentos externos, o Chile, dos países em que o Chile investe, o Brasil é o maior deles, né? Então, são países nos quais, só para pegar dois, Claro. nem falar da Argentina, Sim. país com o qual nós temos uma relação umbilical, do Uruguai, do Paraguai, enfim, mas entender a conjuntura sul-americana, latino-americana, é essencial para o nosso próprio bem-estar. E aí, esse papel absolutamente meritório do entrechoque, às vezes, de posições, de perspectivas, tentando discernir Que é o que é democrático essencial, essencial. o que é essencial e o que é acessório, né? Alguns fatos aqui que nós mencionamos são mais episódicos, outros definem encaminhamentos e estruturas. E aí, talvez, a possibilidade de intervenção, no bom sentido, do Brasil. Sim. Delimitando regras institucionais no concerto sul-americano, latino-americano e hemisférico, mesmo mundial, para que as condições do florescimento da democracia, as condições do florescimento de economias produtivas, de fornecimento de bens públicos, possam se apresentar da melhor maneira possível. Esse professor Everaldo, quer dizer, o senhor vai lançar agora um novo livro, esse saindo um pouco da América do Sul, mas dentro da América Latina, das Américas, que é sobre o Haiti. Você poderia falar e o que representa o que trabalho esse seu de entender os nossos países vizinhos ou nossos continentes, ou nosso continente americano, João. Bom, essa questão inicial que você colocou sobre o papel da universidade, acho que é importantíssimo, né? A universidade pública e a possibilidade de que a gente possa debater ideias divergentes num ambiente saudável que permita que a ciência progrida e possa oferecer, né, contribuições para a sociedade. Acho que isso é algo importantíssimo que a USP oferece. Ao longo da sua história, ela colaborou para o desenvolvimento do Brasil e da América Latina. Sim, também. Ela tem um papel importante nos nossos grupos de pesquisa, como a gente se relaciona com colegas de todo o continente do mundo também, vários grupos de pesquisa. Acho que a universidade ela tem esse papel importante de fornecer subsídios, fornecer contribuições, ideias novas que possam ajudar as populações a se desenvolver. Acho que isso é uma questão importante. Esse livro sobre o Haiti está ligado ao programa de História Econômica que eu participo, né? Fui coordenador do programa de História Econômica de pós-graduação e o Laboratório de Economia Política e História Econômica que a gente tem no Departamento de História. Então, a gente desenvolve um trabalho buscando recensear as pesquisas que existem na América Latina também sobre desenvolvimento econômico, sobre planificação, uma série de pesquisas que se desenvolve e isso é um dos frutos desse trabalho também, né? No caso do Haiti, também uma questão que me fez estudar o Haiti foi a presença do Brasil, de 2004 para cá, né? E a presença de haitianos aqui, isso me chamou a atenção e eu incorporei essa discussão dos meus cursos, né, da pós-graduação e na graduação também, sobre a questão haitiana, e comecei a ter contato com pesquisadores, com toda a literatura sobre o Haiti, e descobri que o Haiti tem uma série de contribuições importantes, não só para a América Latina, mas para a humanidade. Então, o movimento da negritude, o movimento pan-africanista, tem uma enorme contribuição dos haitianos, a própria libertação da América Latina, o financiamento do Simão Bolívar, o Haiti tem um papel central nesse movimento. Que pouca gente sabe. Pouquíssimas pessoas sabem. A abolição da escravatura. Então quer dizer, há uma relação importante, embora a gente não saiba, da história haitiana, aquele pequeno país, com uma série de conquistas importantes que a humanidade, a duras penas, conseguiu avançar no século XX. E, apesar do pequeno tamanho, o Haiti vem sendo tratado de maneira preconceituosa pela mídia também, porque são negros, porque são pobres. Só lembro de um país paupérrimo, o país mais pobre das Américas e que sofreu aquele terremoto devastador. E até a capa do livro, posso mostrar a capa do livro? Pode, por favor. Então, essa capa aqui foi duro de discutir ela porque os editores queriam colocar uma capa que mostrasse a miséria do Haiti, um pouco isso. E eu coloquei... Ia ser clichê. Esse aqui Isso mostrando... é independência, né? Mostrando uma pintura de 1803, né, mostrando os haitianos enfrentando as tropas do Napoleão Bonaparte e conquistando a independência em 1804. Mostrando um pouco o que foi a história do Haiti. Que é importantíssimo. E como que ele ajudou a América Latina também a trilhar o caminho da liberdade. Então, é um pouco essa imagem que eu quero ajudar modestamente a dar como contribuição aqui. Que é o papel da universidade, que nós podemos colaborar. E aí voltando para um foco que ficou em aberto ainda, para nós tentarmos entender, quer dizer, porque nós falamos rapidamente
de Argentina, bastante de Chile, bastante de Bolívia, mas e a Venezuela? Para que lado que vai? Que ainda está um impasse. As crises dos outros países vêm e vão e a Venezuela continua está ali em fogo alto, né? Nós estamos quase no final do nosso programa, professor Pfeiffer, o que o senhor poderia dizer, quer dizer, o que falta ali para o entendimento, se é que é possível o entendimento? A questão da Venezuela se tornou uma questão global. Sim. Ela se tornou um ponto de encontro de interesses dos Estados Unidos, da Rússia, da China, do Brasil, da Turquia, do Irã. Ela se tornou uma questão complexa demais para o tamanho do problema propriamente dito. Ela virou um barril de pólvora sobre uma reserva de petróleo muito grande, ou sobre uma região que não tem condições de lidar com esse barril de pólvora. Então, o desenlace natural, após aqueles episódios do começo de ano, de fevereiro principalmente, em que houve escaramuças na fronteira, foi se perceber que a confrontação era perder todo mundo. Então, o regime do presidente Guaidó foi um regime, eu diria assim, temporão. Ele foi uma tentativa inadvertida e apressada de se forçar uma solução absolutamente sem base. Se atropelou ali, atropelado, né? Claro. O governo brasileiro estava começando o seu mandato, não estava dotado do adestramento, da experiência necessária para lidar com essa situação. Creio que cometeu equívocos ali, tanto que ficou num plano subjacente em relação ao Grupo de Lima, que foi o esforço dos países contrários ao regime de Nicolás Maduro para encontrarem um desenlace. Hoje há negociações mais ligadas a um grupo que se chama Grupo de Montevideo, né, e que busca uma solução pela via da negociação. Contudo, o incrustamento do regime Maduro é bastante solidificado. Há alegações de corrupção, de ligações com ilícitos em geral, e nesse momento nós podemos dizer que estamos num momento de estagnação negativa, porque quem perde é a sociedade venezuelana. Verdade. Bom, para finalizar, professor Everaldo, o que o senhor concorda? Quais são os caminhos para a Venezuela sair desse embrolho, desse nó? Eu acho que a primeira questão seria respeitar, né, a soberania nacional da Venezuela, porque as políticas que vêm sendo desenvolvidas pelos Estados Unidos foram no sentido de desestabilizar o país. Então, os Estados Unidos, infelizmente, foi muito comum no último século, na história contemporânea, regimes democráticos ou não, que não se alinhassem com as políticas globais, com os interesses econômicos dos Estados Unidos, são invariavelmente desestabilizados, seja pela via militar ou política, seja pela via do bloqueio econômico. Sim. Não se respeita o direito dos povos de decidirem por si próprios o seu destino. E no caso da Venezuela, além dessa questão do desrespeito à soberania nacional da Venezuela, há a questão do petróleo. A Venezuela tem a maior, talvez, reserva de petróleo do mundo. Então, essa é a questão central. Então, tem todas as questões políticas, etc. Mas a questão central é essa: tem a maior reserva de petróleo do lado, né, a poucos quilômetros da potência industrial, a maior potência industrial do mundo. Então, essa questão coloca a Venezuela no centro. Então, se não tem um governo alinhado com as políticas internacionais dos Estados Unidos, totalmente vinculado aos seus interesses econômicos, de alguma maneira vai ocorrer uma política de desestabilização. Isso ficou muito claro com a tentativa, né, de fazer do Guaidó um presidente. Ele não tinha a mínima legitimidade. Aliás, ele tem vários episódios controversos da carreira dele, da relação dele com pessoas na Colômbia que não primam pela legalidade, né? Então, essas questões são muito complicadas de se tratar. Eu acho que a primeira questão que tem que se pensar é que o povo venezuelano tem que ter o direito dele, por si próprio, escolher o seu destino, né? Então, através da negociação, talvez seja o caminho, não através da pressão, não através do esgotamento dos recursos naturais, dos recursos econômicos da Venezuela. A Venezuela está sob um cerco econômico brutal. E quem está pagando a conta é a população. É um país que, ele, por conta da exploração do petróleo, a característica estrutural da economia venezuelana não permitiu uma industrialização. Houve uma tentativa de industrialização mais recente, mas há um colapso da economia venezuelana por conta do bloqueio econômico.
que é criminoso. Uma parte né? só, Everaldo. É criminoso o bloqueio econômico sobre a porque, população. veja, durante os anos 2000, não houve esse problema com os Estados Unidos. Os Estados Unidos aceitaram o governo Chávez, continuaram a comprar petróleo, a PDVSA seguiu fazendo negócios. A Citgo, que é uma grande distribuidora de gasolina refinada nos Estados Unidos, de capital venezuelano, continuou fazendo negócio. O problema foi com os desmandos surgidos no final do governo Chávez e no governo de Nicolás Maduro, em que há indícios claríssimos de altíssima corrupção, vínculo com narcotráfico, todo tipo de ilícito correlacionado. E o maior indicador da decisão da sociedade venezuelana em contra ao regime de Maduro é que ela votou com os pés. 4 milhões de venezuelanos deixaram o país. Não é pouca coisa. Por ar ou pela terra. Gente miserável saindo do país porque não aguenta mais a miséria. Que foi provocada pelo bloqueio econômico dos Estados Unidos. foi Até remédios. provocada por um governo incapaz. Até remédio os Estados Unidos bloqueiam. Então, os Estados Unidos são responsáveis pela situação também de destruição da economia venezuelana. Os Estados Unidos são responsáveis, porque o regime venezuelano, ele permitiu durante um bom período que a economia prosperasse, inclusive ele foi solidário com vários governos da América Latina, até o governo do Haiti, estava falando aqui. Sim, por meio da ALBA, mas era a diplomacia do petróleo. Era uma diplomacia de ir e vir, principalmente com Cuba, agora os Estados que recebia Unidos petróleo e enviava... Os Estados Unidos se colocam acima da soberania dos povos, querem interferir nos outros países, querem determinar o que é democracia e o que não é democracia. É um bom tema para outro programa, hein? O papel dos Estados Unidos na política hemisférica e no fortalecimento das democracias, sendo a grande nação respeitar democrática. a liberdade dos povos e a democracia é um bom parâmetro para se entender o futuro da Venezuela. Já pautamos um próximo programa porque esse está acabando. Acabando aqui, porque essa conversa vai continuar certamente quando nós terminarmos, porque ela é, antes de mais nada, é extremamente instigante. Porque não só é entendermos nossos vizinhos, como entendermos também o que nos move, o que nos leva e, claro, a representação da pluralidade de ideias que a universidade representa. E é importante isso para todos nós crescermos. Acho que isso contribuiu a beça. Justamente essa conversa ajudou, colaborou para o crescimento nosso e da nossa compreensão, mas o diálogo, depois de tudo isso, está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo ao professor Alberto Pfeiffer, especialista em relações internacionais com ênfase em América Latina, coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional, o GACINT, da USP, e o professor Everaldo de Oliveira Andrade, professor de História Contemporânea, Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, autor de 2 livros sobre a Bolívia, vou falar só de um, que é a Revolução Boliviana, e de Haiti, 2 séculos de história, que está para ser lançado agora recentemente, professor, semana que vem. Dia 26. Dia 26, o lançamento do livro do professor Everaldo. Quero agradecer muitíssimo a você, aos senhores, pela presença. Muito obrigado. Obrigado.